Vamos lá, pessoal. Entre os costumes, entre as paisagens que ocorrem indefinitivas e definitivas relacionadas ao próprio tempo. Quando nós olhamos as reflexões que ocorrem diariamente entre canais, entre os seus tempos, ou seja, desde as 24 horas, 12 horas, ou tempo de esforço, porque a palavra tempo já tem um esforço para ter um tempo construído. Temos que esforçar para sobreviver, então é um tempo esforçado. Temos que esforçar para alimentar também, que nós temos que buscar meios para se alimentar. Muitas vezes pode até chegar aqui em casa algo, ou na sua casa, ou no campo de pesquisa, ou um laboratório. Nós temos que se alimentar um núcleo, um polo, ou um polo de pesquisa, uma faculdade. Entre as faculdades também tem reflexos que vão trazer referências equitativas, equalativas, nos traz pontos importantes. O ponto que vai trazer equalativas, que vai trazer equações, né? Eu vou usar o meio de amplitude, mas aqui eu tenho aqui as questões que nós falamos equalitativas, que a gente compra um amplificador, tem um local que ali você mexe para você qualificar as questões do som. Há um controle entre os volts, né, que ocorre entre amplitude e altitude. Quando você sobe a um lugar alto, você grita com voz alta, vai ter uma gravidade esquelética. O seu próprio corpo vai ter uma consciência corporal. É lógico, uma trilha, um monte Everest, vai ver que vai haver o quê? O consumo de oxigênio, essas invariações que ocorrem. Aonde ocorre um consumo de oxigênio, há também um consumo sistêmico. Aonde é o ponto de cateterismo que fala também, há ali ao redor um campo que traz também o processo que possa haver complexidades. Ou seja, aonde eu posso chegar aos fins. Se olhar alguns tratados relacionados até aos campos de ficção, o Victor Frankenstein, quando ele analisa bem o campo do coração, ele tenta fazer um campo de check-up e análise e trazer uma válvula, né? Uma camada, né? Entre as questões ali, uma válvula que relaciona o miocárdio, que é uma válvula triscupt, a triscupt já fica em qual lado? Lado esquerdo ou direito? Então, aonde vai ter o campo determinado da válvula e a bomba, né, que nós relacionamos sódio, potássio e essas contrações que ocorrem inerentemente, peculiar, nos traz o quê? Maneiras que possam associar o próprio movimento. Quando eu vejo o coração, vejo aquela válvula, aquela região ali, você vê o movimento. Ou seja, nos traz panoramas importantes para a pesquisa. Eu quero dizer que eu só coloquei um campo comparativo aqui na fisiologia humana, nas questões experimentais, para falarmos sobre a motricidade. Quando nós olhamos pesquisas e dados coletados por mim, entre alguns autores anexados, titulados, entre vínculos à motricidade humana, eles colocam umas pesquisas e os conceitos que ele relaciona o quê? Que a própria motricidade humana, ela relaciona as ciências humanas que vai trazer não detectores, não vai ser bloqueios, mas vai ser uma gama de estágios de pesquisas. Embora a própria pesquisa nos traz polos incoerentes relacionados à própria história, mas a própria história vai ser uma anti-história que vai trazer, ou seja, um meio, né, de espancamento, um funeral com falta de autocracia ou falta de autociência para analisar os meios e diagnóstico que relacionam a própria vida. Aonde é um ciclo de vida, há um treino. Aonde é um treino, há uma repetição. Aonde é uma repetição, há uma intensidade. E aonde há uma intensidade, há um volume. Vamos usar o campo de psicometria, sociometria, ou algo sociocêntrico. Aonde há um campo sociocêntrico, há um campo biosférico, entre a atmosfera egocêntrica ou a biosfera excêntrica, ou a biosfera egocêntrica. A biosfera egocêntrica é quando nós não temos uma consciência corporal. Quando nós temos uma consciência que ocorre, excêntrica, egocêntrica, que precisamos fazer o estímulo e resposta, vai haver uma consciência corporal.
Quando eu vejo no berçário uma criança, naquele ato vivido, aquele corpo vivido com objeto, eu pego, ou seja, essa cápsula aqui, esse suplemento aqui, e começo a apertar, ele cai. Caiu? É lógico que eu não vou ter essa noção. O campo da embriogênese que nos traz o quê? Em campo da genética, o campo da genética vai trazer o quê? O campo ambiental e o sujeito. O sujeito, a herança hereditária, a hereditariedade, tá ligado aqui? É a idade e a herança. Nós só podemos associar o que é idade. Herança. Herança o quê? É genética, é o DNA, né? Vamos falar de questões de campos de fibras, os campos que nos traz calibres e estatutos que relacionam a cultura. Vamos falar bem simples e modesto. Genética. A genética vai relacionar também o ambiente. O ambiente vai despertar o quê? O desenvolvimento real. O desenvolvimento real vai ser potencial. Há algo realista. Quando eu começo a movimentar aqui, há algo realista. Ou seja, eu vou voltar para uma fase real. Quando mamãe ou papai te ensina você a ir para a padaria, vai para a primeira vez comprar pão. Pão de sal, pão de doce. Com 3 anos de idade, você vai olhando a estrada, vai caminhando, leva a moedinha certa, exatamente tem que comprar 3 ou 4 pães. Ali é um simbolismo, aonde há uma moeda, há algo real, realista, e o potencial como você chega até a própria padaria e compra. Houve um processo potencial ali, houve um processo real ali, simbólico na estrada, que você vai potencializando, desenvolvendo nessa caminhada, nas unidades neuromusculares, e vai também o que? Desenvolvendo a sua longitude antropométrica e o seu desenvolvimento maturacional. Aí o que? Quando pode ocorrer trocas ali de os campos lógicos, matemáticos, ou seja, dá um dinheiro a mais, você vai saber, mas se você já não sabe ainda as formas operatórias, você vai desenvolver como? Com a sua mãe, com o teu pai, com o teu primo, com a tua tia, ou alguém da escola, ou da pré-escola, que tenha maturidade maior que a ti. E essa maturidade maior que a ti vai ocorrer o quê? Um desenvolvimento interpessoal. Isso acontece diariamente, que eu falo o quê? Sistema autônomo instável, sistema autônomo periférico. A autonomia nós vamos ter, mas se relacionarmos e debatermos com outras opiniões e sugestões. Como é que você vai saber que você tem alguma fonte de conhecimento? Você não vai entrar em um canal digital, você vai entrar em um canal que intercala a família, vai entrar em um canal que tem debates, que tem outras religiões, ou seja, outras ONGs, ou N fatores que acontecem. Se uma pessoa aqui pegar essa visão de outra religião, entender o que eu quero dizer sobre a questão da criança, da pré-escola até a universidade, mas mesmo assim, desde a terceira idade, você volta, ou seja, a dizer em meios, que desde a puberdade, você volta a dizer em meios que você vai chegar nessa maneira ligada à própria, ou seja, a própria terceira idade vai lembrar que você também vai chegar nesse momento, que vai precisar de alguém para te orientar, como você era criança, nos traz um processo não patológico, mas um processo de qualidade de vida. Embora o processo patológico, alguns falam que as células não vão estar da mesma coisa, ou seja, os ossos não estão da mesma coisa, mas quem vai te ajudar é, ou seja, é o processo maturacional ligado ao próprio exercício. Mas é lógico, o remédio, a farmácia, outros campos interdisciplinares são capitais importantes que vão te ajudar. O que é capital? Cabeça. Para te ajudar em questão de inteligência motora, entre as coordenadas, entre o aprendizado, entre as habilidades, que vai resultar competências para conseguir sobrevivermos a cada dia. Aonde há um oxigênio, há uma sobrevivência. Quando há falta de oxigênio, não há sobrevivência. Pode ter pouco oxigênio, pode ter menos oxigênio. A hipertensão, a hipotensão pode até diminuir, mas está havendo oxigênio. Aonde há um oxigênio, há uma pesquisa. Como citei da Mata, o Durkheim, citei Marconi Lakatos, citei mais quem aqui? Vygotsky, citei Piaget, outros autores também que intercalam Marcuse, entre esse círculo duvidoso. Não é Herbert Sanger, né, que falaram de lazer imaginário. Para mim, o lazer imaginário é o lazer esforçado, que eu tenho que esforçar que é imaginário, porque eu não vou conseguir ter um lazer